Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede praticantes da Palavra de Deus e não meros ouvintes. O Palavra da Salvação deseja ser este momento para que tomemos consciência desta necessidade de saber escutar a Palavra de Deus, mas, sobretudo, saber traduzir esta palavra escutada em prática de vida. Muitas vezes criamos distância entre aquilo que escutamos da Palavra de Deus e aquilo que realmente nós praticamos. Te convido, meu irmão e minha irmã, para que com muita atenção deixemos que a Palavra de Deus encontre espaço no nosso ser, no nosso coração, e que cada um de nós seja encorajado a colocar em prática a mensagem do Evangelho escutada no dia de hoje. Deixemos que a Palavra se torne vida na nossa vida e se torne carne na nossa carne. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disse a seus discípulos: É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar dizendo: Estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: Com a fé que tendes como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira: Arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta temas importantes para a nossa reflexão, úteis para a nossa vida de fé. O tema do escândalo, o tema da correção fraterna, que inclui o perdão, e o tema da fé. São dimensões importantes que devemos refletir e levar a sério na nossa vida de fé. O Evangelho começa falando sobre a dimensão do escândalo. Disse a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Jesus tem consciência, por isso ensina aos seus discípulos de que o escândalo é inevitável. E hoje também deveríamos ter esta consciência, inclusive na nossa vida de fé, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja. Estamos sujeitos à situação de escândalo. No entanto, Jesus pede que procuremos com todas as nossas forças evitar as situações de escândalo. Por isso diz: ai daquele que os causar. Que não sejamos causa de escândalo para nenhum de nossos irmãos e irmãs. O escândalo, literalmente, é ser uma causa de impedimento para o crescimento na vida de fé das pessoas. É ser pedra de tropeço. Por isso Jesus, de forma hiperbólica, para nos ensinar que devemos evitar com todas as forças ser causa de escândalo, utiliza esta imagem que diz o Evangelho: melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Portanto, evitar ocasiões de escândalo, sobretudo o escândalo dos pequenos. Os pequeninos aqui no Evangelho são símbolos de todos aqueles que não têm ninguém por eles. Não escandalizemos os nossos irmãos e irmãs pequeninos, aqueles que não têm ninguém por eles. Não sejamos pedra de tropeço para o crescimento e o amadurecimento dessas pessoas na fé. Por isso Jesus pede de nós cautela. Sejamos cautelosos ao evitar de ser causa de escândalo para a vida das pessoas. Em seguida, o Evangelho nos fala deste tema tão importante da correção fraterna.
Certamente Jesus tinha esta consciência que, por melhor que fossem os seus discípulos, mas eles ainda continuavam fazendo parte da humanidade, marcada pela fragilidade e pelo pecado. E Jesus sabia que, sendo os membros da comunidade limitados e pecadores, como nós também hoje, por melhor que sejamos, somos também marcados pela fragilidade e pelo pecado. A vida da comunidade só é possível através do perdão. Por isso a necessidade da correção fraterna. Aprendamos também nós a promover a correção fraterna entre nós. Saber corrigir e aceitar ser corrigidos pelos nossos erros. Diz Jesus no Evangelho: se teu irmão pecar, repreende-o. Mas é interessante o princípio do Evangelho de repreender o irmão que peca. Muitas vezes nós queremos repreender o nosso irmão que peca, mas acabamos diminuindo, humilhando, eliminando estas pessoas, condenando. O Evangelho, quando fala aqui de repreender o irmão que peca, não é para diminuí-lo, não é para humilhá-lo, não é para julgá-lo e condená-lo. Ao contrário, é com o objetivo de salvá-lo. Por isso o Evangelho diz: se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isto é, dá-lhe uma possibilidade de recomeçar, de retomar a vida. Às vezes a gente exige que sejamos compreendidos e perdoados, mas nós mesmos não sabemos dispensar perdão, oferecer a mão e dar mais uma possibilidade de recomeço. Por isso Jesus pede que saibamos repreender, mas repreender com amor, em vista da conversão da pessoa. E continua: caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo estou arrependido, tu lhe perdoarás. Isto é, perdoar sem limites, não impor limites ao perdão que as pessoas pedem pelos pecados cometidos. Ao perdão não devemos impor limites. Por isso essa imagem de perdoar 7 vezes, isto é, um perdão sem limites. E esse ensinamento de Jesus tem autoridade justamente porque o que Jesus ensina é o que Jesus viveu. Jesus perdoou sem limites. Perdoou inclusive aqueles que tramaram contra ele. Jesus morreu numa cruz e morreu perdoando aqueles que o condenaram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É isso que nós também devemos exercitar, perdoar sempre e sem medida. Em seguida, como que consequência dessa necessidade do perdão, o Evangelho nos fala da fé. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. E o Senhor respondeu: com a fé que tendes, como grão de mostarda, se dissesseis a esta moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Fé, meu irmão. Fé não é simplesmente dizer que Deus existe. Fé é muito mais do que isso. Fé é a gente mostrar o que modifica na minha vida o Deus que eu creio. Isso é fé. Fé é adesão pessoal a Jesus e ao seu projeto. Por isso o Evangelho diz que a fé tem força de transformação. Utilizando esta imagem parabólica da fé para mostrar a força da fé, quem tiver fé pode dizer a uma moreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela obedece. Isso é justamente símbolo da transformação do mundo. Se nós soubermos colocar em prática a fé que nós professamos, o mundo é transformado. Eficácia da fé. E aqui, a fé é como que uma necessidade para o perdão. Uma vez que Jesus falou da correção fraterna, os apóstolos pediram: aumenta em nós a fé, porque o perdão é fruto de uma fé amadurecida. Sem fé não há perdão. E nós, para vivermos bem a nossa fé, darmos testemunho da nossa fé, precisamos aprender a eliminar entre nós o rancor e saber dispensar o perdão. A fé também, quando ela não é colocada em prática, ela é causa de escândalo. Por isso esses 3 temas aqui destacados no Evangelho, o escândalo, a correção fraterna e a fé, são, de certa forma, interconectados entre si, porque a fé, quando não é colocada em prática, ela é causa
de escândalo e, ao mesmo tempo, sem fé, não podemos e não conseguimos perdoar mutuamente na comunidade. Então, peçamos ao Senhor uma fé robusta para que não sejamos causa de escândalo e, ao mesmo tempo, que saibamos entre nós dispensar e receber o perdão. Estamos concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus e hoje, de forma especial, o Evangelho nos apresentando esses temas tão importantes: o escândalo, correção fraterna, a fé. Nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração confiante, pedindo a Ele que saibamos evitar toda e qualquer situação de escândalo, que saibamos com sabedoria exercitar a correção fraterna entre nós e todos os dias alimentar a nossa fé para que ela seja robusta e que saibamos colocar em prática a fé que professamos. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, te agradecemos pela oportunidade deste encontro, acolhendo a mensagem tão bonita e necessária do Evangelho. Te pedimos a luz do Espírito Santo para que tenhamos o discernimento necessário para amadurecer a nossa fé e saber colocá-la em prática. Ajuda-nos, Pai Eterno, a perdoar os irmãos que pecaram e, ao mesmo tempo, ter a humildade para saber pedir perdão pelos nossos pecados, evitando toda e qualquer situação de escândalo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.